acho que, Morredo, você trouxe um tema bastante relevante, né, tema não, perdão. Você trouxe uma informação bastante relevante que eu acho que eu vou até puxar o gancho aqui para essa nossa próxima para o nosso próximo tópico, né. Uma das coisas que nós enfrentamos bastante no nosso dia a dia como fornecedores de robôs colaborativos, é a situação de medo, né. Os nossos clientes, eles têm medo de automação, eles enxergam um risco, principalmente porque existe um alto investimento ali envolvido. Então uma pergunta, acho que bastante direcionada para o dia a dia de vocês. Como que vocês fazem para fazer a avaliação técnica e financeira de um determinado processo e ajudar o cliente a enxergar qual que é a melhor solução para aquele processo dele? Perfeito, Bruno. Então, isso para nós é nosso baseline, assim, é o nosso papel como integrador. Identificar o medo e verificar a viabilidade. Inclusive, a gente trabalha, por exemplo, com seguro-garantia. Então, é um seguro para o cliente que, se não funcionar no final, ele vai ter o dinheiro de volta. Então, a gente também se precave de soluções que não funcionam, verificando, simulando todas as etapas possíveis antes de assinar o contrato com o cliente, antes de mandar a proposta para o cliente. Aí eu vou explicar um pouco, junto com o Edilson, aqui essa parte de como funciona. A primeira questão é garantir a viabilidade. São duas viabilidades. Uma é uma viabilidade econômica, financeira. Então, não vale muito a pena eu arrancar o cabelo buscando uma solução que vai dar um payback de 5 anos, 6 anos. Ninguém aceita payback desse tempo na indústria, a menos que seja por um outro motivo completamente diferente. Aí é o Ministério do Trabalho que vai aplicar multa, mas aí é outra história. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar para o cliente, olha, alguns dos dados que precisamos sobre número de funcionário, número de turno, qual o payback que ele exige, para direcionar na definição de uma solução que seja viável dentro do payback que ele aceita. Uma vez que a gente já definiu que isso estava ok, nós vamos para a viabilidade técnica, que é uma viabilidade bem mais complexa de se alcançar. Existem muitos projetos fracassados em robotização. Existe muito medo, existe muito cliente que fala, eu não quero ser o cobaia de vocês. Por outro lado, cada projeto é único. Então, muitas vezes eu tenho um cliente que fala para mim, olha, eu queria fazer uma coisa assim, assado, desse jeito, mas eu quero que você me mostre isso funcionando em outra indústria antes. Mas essa sua solução é única, não existe. Ninguém nunca fez uma solução de isso, aquilo, nessas condições. Eu posso te mostrar até alguma coisa parecida, mas não é seu produto, é outro produto. Então, a questão de garantir a viabilidade para essa solução específica é muito importante. Então, o Edilson vai nos explicar um pouco qual é o passo a passo, assim, quais são as primeiras perguntas que a gente faz para o nosso cliente e quando que a gente pode usar pessoas no lugar de robô. Primeiramente, eu queria condensar e reafirmar alguns pontos que foram colocados tanto pelo Bruno quanto pela Muriel, né? O segmento alimentício é um segmento diferente e realmente especial em toda essa cadeia que nós temos da indústria no Brasil e no mundo. A SNEF, com 115 anos de existência, obviamente, tem uma experiência embarcada nesse corpo técnico bastante grande para afirmar algumas coisas, né? Se você observar o segmento alimentício e todas as etapas de alguns processos, ou da maioria dos processos, você percebe que o percentual ou a possibilidade de se errar com a automação ela é bastante alta, né? Devido a todas essas variações de formato, de umidade, de textura, seja lá o que for, de embalagem, né, que a gente encontra no segmento alimentício. É diferente você manipular um pedaço rígido de um equipamento, de uma peça de aço ou de alguma coisa relacionada, por exemplo, à indústria metalmecânica, do que você manipular um produto, um alimento embalado ou não. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu pudesse dar um conselho
para quem da indústria alimentícia está pensando em fazer uma automação, tem que ter medo e tem que tomar cuidado mesmo, né? E para isso você tem que estar ao lado, e o medo vai fazer com que você esteja ao lado de empresas e de desenvolvedores capacitados. Ponto. Não há discussão sobre isso, na minha opinião, né? E o que a gente vê, na grande maioria das aplicações que dão errado ou que não conseguem finalizar com sucesso, é justamente ao contrário. E não tem a ver com o tamanho de empresa, ou seja lá o que for, mas tem a ver com a falta do conhecimento e a falta de uma rotina que dentro da SNEF, por exemplo, nós demoramos 115 anos para desenvolver. Então, isso é bastante importante nesse mercado. Voltando novamente a essa película que está na tela, Bruno, a gente segue uma rotina e segue uma tratativa de pontos antes de chegar ao ponto principal que é da nossa conversa de hoje, que é o robô, que contempla toda essa periferia da automação, né? Como esse produto chega, que velocidade que você trabalha atualmente no processo manual, por exemplo, né? Eu vou precisar retrabalhar ou reposicionar esse produto antes de chegar no robô, né? Qual é o ambiente, qual é a luminosidade, quais são as variações que esse produto seu normalmente sai ou ele chega no processo manual. Então, é muito importante para nós a gente entender muito bem o processo manual e traduzi-lo de uma maneira menos impactante para o processo automático. Eu acho que é nisso que a SNEF é muito boa, né? Eu, pessoalmente, já trabalho com isso e fazendo essa tradução há quase 30 anos. Passei pelo começo de máquinas especiais, de automação, como começo de PLC, e já há mais de 15 anos com robotização. Então, existem algumas premissas da solução que nós não deixamos passar na SNEF, né? Que nós fazemos ensaios, que a gente vai ver em algumas películas posteriores aqui, tudo isso é feito para minimizar o risco do insucesso da aplicação. Eu acho que a tônica é essa nesse momento. Uhum. E assim, são, em geral, as tarefas que a gente consegue substituir são tarefas mais repetitivas, mais cansativas, que têm poucos passos. É claro que a pessoa tem uma versatilidade maior do que o robô. Então, o que a gente costuma fazer é o próprio Edilson, no time técnico dele, ir na planta e identificar onde que vai dar payback, aonde que vai dar liga, para a gente ter um projeto desses. E essas simulações, então, Edilson, que a gente costuma fazer, que você consegue garantir para os clientes já na fase de proposta? A gente, em cada estudo que a gente faz, e no segmento alimentício, ele tem que ser mais detalhado, não dá para aproveitar o estudo anterior para aquele futuro ou algo dessa maneira. Então, a gente demanda um pouco mais de tempo, demanda uma pré-engenharia normalmente, isso pode ser, não é 100% regra, mas normalmente, na maioria dos casos, a gente faz uma pré-engenharia. Essa pré-engenharia aqui nós estamos mostrando 3 tópicos que nós utilizamos. A gente normalmente tem que fazer o layout, posicionar a nossa possível solução no layout do cliente para ver as limitações de espaços e tudo mais. Para isso, a gente tem alguns softwares, né? SolidWorks, AutoCAD, Inventor, que são softwares que a gente utiliza normalmente para fazer composições em 2 e 3D, né? Com esse layout pronto, a gente consegue colocar os equipamentos, e o robô é um deles, dentro desse layout, e começa agora a estudar envelopes, começa a estudar alcances, né? A gente chega a ponto de ter discussões com clientes, ou o cliente muitas vezes nos coloca junto até com competidores numa mesma reunião,
que você percebe que o competidor está dimensionando a máquina robô por dados de catálogo, de datasheet, né? Não, eu vou levar 10 quilos, o robô é para 10 quilos e o braço tal, então é esse robô, né? Mas a gente sabe que os robôs, né? Você tem a dinâmica, você tem o quanto ele está longe do seu próprio eixo e quanto ele diminui a capacidade de download na velocidade nominal para essa distância que fica cada vez mais longe do seu centro de massa. Então, a gente tem que estudar os envelopes, aonde está o ponto mais longe, o mais perto. Nós fazemos aí todo esse trabalho para determinar, poxa, esse robô é um modelo que pode dar certo. Aí a gente parte, por exemplo, essa figura da direita abaixo, aonde a gente faz a simulação em tempo real. Eu coloco dentro de um software específico para fazer movimento de robô, eu coloco todos os dados de momentos de inércia, de aceleração, de frenagem e tudo mais, até o peso da garra mesmo, e eu simulo muito próximo do real como que esse robô vai comportar, como que as correntes dos servos motores nos eixos do robô vão se comportar, né? Isso é importantíssimo. Então, a gente se aproxima muito da aplicação final, né? Aquela que foi pensada, e a gente consegue ficar muito próximo também, muito perto do ponto ótimo custo-benefício para a aplicação. Existem muito mais situações que a gente se envolve. Aí está escrito até mockup. A gente vai mostrar para vocês um pouco mais à frente que a gente chega a avançar e construir partes da solução, fisicamente mesmo falando, para poder estressar e fazer movimentos e fazer picks e places dessas partes, dessas peças que eu estou manipulando, tudo isso para minimizar risco. O risco existe, ele é iminente, ele está próximo a todo momento, e como a gente trabalha com projetos especiais, a cada projeto a gente passa por esses pontos para minimizar esses riscos. E já faz muito tempo que tem dado muito certo isso dentro da SNEF. Aqui a gente tem um outro exemplo de simulação, Edilson. Para que serve? Então, nós temos parceiros, obviamente, esse tipo de simulação a gente faz em conjunto com um parceiro nosso, um parceiro mundial de esteiras transportadoras, né, de equipamentos e componentes para transporte de peças, de partes. Então, esse software, ele simula para mim a entrada e a saída e valida as velocidades, né? Aí eu tirei o robô dessa imagem, desse filme, mas aí dentro tem robô, aí dentro tem outros sistemas de movimentação que trabalham juntamente com as esteiras de movimentação. Então, por exemplo, esse filme, Muriel, mostrou para a gente que eu conseguiria, em 2 estações que eu estava trabalhando com o robô, esse é um caso que virou um caso real, né? Me mostrou que eu conseguiria tirar 30 caixas por minuto na minha esteira de saída. Então, a gente validou, a gente mudou potência de motor e mudou escala de redução de redutor, de servo, depois desse filme. Então, ele serviu para que eu não errasse, e não erramos. Já passamos pelo TAF final com o cliente e foi sucesso. E esse filme fez parte dessa minimização de risco. Perfeito. Sensacional, pessoal. Gostei muito. Eu acho que isso mostra a metodologia de vocês de uma maneira bastante fidedigna, né? Acho que nada melhor do que mostrar o que vocês já executaram para os nossos telespectadores, né? O que você está mostrando aí de protótipo na tela? Então, Bruno, só para você ter uma noção, esse é um mockup. Esse é o laboratório dentro da SNEF. Nós temos robô, temos sistema de visão, temos esteiras, né? E o cliente sempre teve dúvida se as barrinhas achocolatadas dele, né? Isso aí parece o Trento, para quem não conhece no mercado, ele parece aquele tubete de wafer, né? Coberto com chocolate. E ele é muito frágil, né? Então, o cliente ele teve algumas vezes tentando fazer a aplicação
e ele não tinha sensibilidade com aquilo que ele estava tentando fazer, ele não tinha sensibilidade para não quebrar as barras e não tinha velocidade. A gente acabou criando um mockup para ele, né? Essa garra, você percebe que é uma garra, tem até arame nela para dar estabilidade às barrinhas, né? Mas eu fiz a aplicação aqui dentro da SNEF mesmo, e provamos para ele e avançamos com o projeto, né? Então, esse faz parte do nosso dia a dia. Já negociamos alguns projetos, fazendo mockups e provando para o cliente que realmente o trabalho com ele, para aquele projeto, a minimização de risco vai ser muito grande e ele muito provavelmente vai ter sucesso na aplicação no final lá. Fechando, Bruno, assim, essa pergunta do papel do integrador na metodologia, a gente vai até embutir a indústria 4.0, o monitoramento em tempo real, dados de OE, dados de eficiência, dados de performance, disponibilidade dentro da nossa célula robotizada, então, para agregar inteligência. Então, a gente vê aqui quanto que meu robô produziu de cada produto, por exemplo, quando que meu robô vai precisar passar por uma manutenção, classificar falhas, que tipo de falhas, tendências de falhas. Então, conforme eu vou colocar uma célula robotizada, eu vou ter também mais controle sobre minha produção, sobre minha produtividade e sobre a minha manutenção. Então, acho que a gente resumiu aqui, respondendo sua pergunta, a metodologia, tudo que eu vou colocar à disposição do cliente para ele estar tranquilo do que aquele investimento, primeiro, é viável economicamente, vai dar payback, e segundo, que ele é viável tecnicamente, que ele vai dar, que ele vai caber dentro do espaço, que ele vai dar o tempo de ciclo, que eu vou conseguir monitorar ele, que eu vou ter todos os periféricos adaptados para a solução dar certo.